Aham. Oi, tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, eu sou a Lu. E faz um tempinho que a gente não se vê, né? Eu precisei dar um tempo pra resolver assuntos alheios, mas enfim. Eu voltei com opiniões. Pra quem não sabe, eu amo ler e eu gosto de usar esse canal pra falar sobre meus pensamentos literários e afins. E essas últimas 2 semanas, na verdade 1 semana e meia, 2 semanas, eu me dediquei a ler O Segundo Sexo, parte 1 e parte 2. E estaremos aqui pra falar um pouquinho sobre, não só sobre minhas opiniões realmente sobre a obra, mas também em questão do que se trata na atualidade, porque é uma obra muito antiga. Seremos sinceros, é um trabalho muito incrível, mas ele é muito antigo e muitas coisas mudaram, e eu acho que estamos na época perfeita para reler e rever alguns conceitos e nos aproximar de outros que ainda são tão necessários de serem pontuados. Para quem não conhece, a Simone de Beauvoir, que é a escritora do Segundo Sexo, ela foi uma filósofa francesa do século XX que mais tarde acabou se envolvendo em algumas vieses da segunda onda do feminismo, mas em si, por grande parte de sua vida, não foi feminista, não se considerou feminista, na verdade criticou muitas feministas, e o que é curioso pensar, porque os trabalhos dela são muito vistos como obras políticas sensacionais, o que são, mas ela não se enxergava dessa forma, porque o grande propósito dela com O Segundo Sexo e outros trabalhos dela, grande maioria deles, foi questionar. Porque o quê? Ela era o quê? Exatamente uma filósofa? Então, ela acabou colocando o seu grande questionamento de vida, que ecoa em todos os seus trabalhos, o gênero e o lugar do gênero na sociedade moderna, que é onde ela viveu, e como isso ecoaria no futuro e o que a gente pode aprender no passado sobre o que está acontecendo. Basicamente, resumo do resumo do que ela acaba conversando em grande parte dos seus trabalhos. Mas O Segundo Sexo em si, ele é uma obra muito polêmica. Inclusive, eu não sei se tiraram da lista, mas eu sei que por muito tempo, pelo menos, e eu tenho quase certeza que ainda está, na lista de livros proibidos pelo Vaticano. E agora pelos Estados Unidos também. Que surpresa, não é mesmo? Enfim. No primeiro volume a gente encontra Simone de Beauvoir levantando a problemática, levantando a questão. Por que a mulher é o outro? Por que nós somos o segundo sexo? Por que a gente fica em segundo lugar? Qual que é o nosso valor econômico e social? E aí ela acaba indo em diversos pontos, ela debate sobre biologia, ela coloca pontuações sobre economia, sobre independência, sobre política, ela debate até sobre religião no meio desse livro, o que faz totalmente sentido do porquê foi algo tão absurdo na época, porque como assim uma mulher questiona o seu lugar ao invés de agradecer de ter algo, principalmente no meio onde você está e como você cresceu, como você ousa questionar ao invés de agradecer. Eu acho que é aí que tá a grande questão, principalmente do primeiro volume. Por que eu tenho que agradecer em ser vista como inferior para ser aceita, ao invés de ir atrás de ser mais? Por que eu tenho que continuar aqui, sem pensamentos e sem um raciocínio crítico, simplesmente para pertencer? Realmente vale a pena aceitar o medíocre pela sobrevivência? Entende? Então, é algo realmente extraordinário. Eu, particularmente, fiquei fissurada no primeiro volume. Eu nem sei se vai dar pra ver, mas normalmente eu coloco marquinhas. Tipo, eu faço algumas dobras em páginas nas minhas partes favoritas.
Eu não sei se vai dar pra dar uma olhadinha. E eu anoto, eu rabisco todos os meus livros. E honestamente, eu acho que o primeiro volume foi sensacional. Eu admiro muito a Simone como filósofa e como mulher. E eu acho que tanto as falhas dela quanto as falas mais extraordinárias fazem dela uma pessoa extremamente admirável. E nesse livro você consegue entender o porquê tanta gente não gostava dela. Porque, pelo amor de Deus, ela é uma mulher muito inteligente. E você coloca uma mulher inteligente no meados do século XX? Você coloca uma mulher inteligente até mesmo hoje em dia e você vai receber, assim, a maior parte da escória da sociedade atacando essa pessoa. É surreal. E nesse livro a gente consegue ver muito sobre a evolução do lugar dos gêneros e como é inútil, no sentido literal, como é inútil a gente continuar puxando pilha, puxando o saco dessas pessoas e do tradicionalismo extremo. Aqui é a Lulu que tá editando, então o vídeo tá horrível. Eu coloco como, entre aspas, um tradicionalismo extremo, porque eu mesma acabo concordando com diversos ideais sobre conservar e priorizar a saúde do lar. E é isso. Quando eu retrato o tradicionalismo extremo, eu tô falando de pessoas que apoiam ideais que machucam o outro para conservar algo que nunca realmente existiu daquele formato. Nice. Eu não tô falando de questões de honra e questões de conservar a família e toda a sua glória. Eu tô falando de não precisamos mais de uma pessoa que caça, uma pessoa que alimenta os filhos, uma pessoa que protege a casa. Não é necessário. No cenário atual da sociedade, não tem o porquê vivermos como a era da pedra. A gente não tem porquê viver como pessoas que estavam vivas num tempo que não tinha nem luz, não tinha nem fogo. Por que a gente vai, sabe? É exatamente isso que ela coloca. E aí depois a gente vai vendo a evolução junto com a hierarquia crescendo, a modernidade da sociedade, a gente vai vendo a evolução do mundo. É um livro muito interessante. Se você gosta de história, você vai pirar com esse livro, você vai pirar. E aí você vai olhando os fatos e vendo sempre como a revolução incomoda, mas a gente continua indo em frente e sempre vai ter alguém. Sempre vai ter a pessoa que fala, não, porque em 1700, não, porque em 1600, não, porque em 1500. Enquanto a gente continua progredindo. E óbvio que muitas dessas pessoas vão tentar, e muitas de certa forma conseguem, impedir o progresso imediato. Mas o progresso sempre vem. E esse é o grande medo das pessoas, da sociedade em si, quando se trata das mulheres, é o progresso. E aí isso entra no segundo, Isso entra no segundo volume. O progresso e a mulher, eu acho que a gente acaba temendo, as pessoas acabam temendo muito o progresso e a mulher andando lado a lado, porque a mulher é o berço da vida, a mulher é a origem do mundo. Se a mulher não precisar da violência e da glória do masculino, vira simplesmente o inverso e eles viram o segundo sexo. E eles começam a ter a obrigação de descer do seu trono de Narciso e de sua majestade o bebê Freud. E eles vão se sentir castrados. E é por isso que eles temem tanto que as pessoas conheçam, que as pessoas vão atrás e que leiam, e que estudem, e que entendam, e que reconheçam a crítica e a evolução que vem com ela. E quando a gente trata isso dentro do segundo volume, onde inclusive olha que linda essa capa, é a edição capa dura, chuchuzinho, maravilhosa, com a grandíssima frase que abre, inclusive, o segundo volume, que é: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E por que essa frase ficou tão impactante
Eu acho que é porque as pessoas, elas são muito polarizadas. E isso é algo declarado desde a barriga. As pessoas, elas só veem o preto e o branco, elas só veem o masculino e o feminino, elas só veem a violência e a paz, elas só veem esquerda e direita. As pessoas não enxergam o meio termo, elas não enxergam 50%, elas não enxergam a dúvida, elas não enxergam a incerteza. As pessoas têm medo de estar no meio, as pessoas têm medo de um equilíbrio, porque o equilíbrio significa progresso, e progresso significa que não teríamos quem controlar. E é por isso que esse livro é tão mal falado por muita gente, porque o segundo volume, ele explora a sexualidade da mulher e o emocional da mulher e do homem e do relacionamento entre eles, e prostituição e casamento e o envelhecimento da mulher. Particularmente, eu acho que eu acabei gostando muito mais do primeiro volume, porque eu acho que eu tinha mais o que aprender com ele, mas o segundo volume é definitivamente a parte mais essencial desse trabalho e dessa obra, porque ele retrata o centro, o real motivo, a resposta da problemática que é levantada por essa maravilha aqui, que inclusive é altamente devorável, ok? Eu já aviso. Enfim. Mas no segundo volume, a gente acaba entrando muito mais a fundo no lugar da mulher com ela mesma. Onde a gente se coloca, relacionamentos, família, quais que são os nossos deveres com nós mesmas, quais que são as nossas intrigas com nós mesmas, e o porquê que é tão difícil se desfazer disso tudo, o porquê que é tão difícil aceitar ser mulher, e o problema de quando as mulheres aceitam ser mulheres para a sociedade, o medo que isso causa. Inclusive, tem um capítulo inteiro focado especificamente em lésbicas, o que eu achei sensacional, porque eu não sou lésbica, eu sou bissexual, mas como uma pessoa que se envolveu por grande parte da sua vida, principalmente com mulheres, eu achei muito bonito de ver uma das obras mais importantes, políticas, filosóficas e sociais retratando isso. E eu acho que não é uma coisa falada com tanta frequência, mas eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tava tendo uma conversa com a minha irmã, que é uma pessoa muito querida, onde ela me disse a seguinte frase: ser lésbica, ser gay é um ato político, porque quando uma mulher demonstra que não precisa de um homem economicamente e muito menos sexualmente, o homem se torna inútil socialmente, e isso faz com que eles percam. E eu fiquei tipo, porque é exatamente isso. É exatamente isso, e quando a gente retrata da sexualidade feminina, até a Simone, ela representou como as mulheres, de certa forma, sempre se atraem pelo feminino. O feminino tem uma delicadeza, o feminino tem algo de conforto, de bonito, de prazer, enquanto muitas vezes a gente assemelha a penetração sexual ao homem e a dor, e a gente acaba raciocinando que homem é dor, dor é o prazer deles. Mas e o meu prazer? De onde que ele vem? E o meu orgasmo, e o meu fim, e o meu amor, e o meu desejo? Onde eu fico nisso? E é sensacional, foi sensacional ver uma mulher daquela época falando sobre isso. Ela era abertamente bissexual e ela teve diversos casos com diversas mulheres e diversos homens, e ela realmente causou muito pra época dela. Mas o que eu gostei mais nesse livro foi, no volume 2, foi ela retratando a velhice da mulher. E eu acho que isso é um ponto que a gente pode até pegar pra entrar mais a fundo no atual, porque nós somos ensinadas que ser velha é ser feia, ser velha é inútil, ser velha é o fim das nossas vidas.
Quanto mais a gente envelhece, mais inútil somos. E isso é assustador. Saber que muitas pessoas são ensinadas que existe uma data de validade para a existência delas é tenebroso, para dizer no mínimo. Porque, pelo amor de Deus, desde quando viver tem data de qualidade, sabe? E por que a gente acaba entrando tanto nisso? Porque o quão mais novas fomos, o quão mais pequenas e fracas, mais manipuláveis somos. E o quão mais manipuláveis somos, mais eles poderão nos moldar para ser exatamente o que eles querem, que é o outro, que é o servo, que é aquele que dá, aquele que agradece por receber, mesmo se não perguntar por. É aquele que fica calado e escuta. E isso é um absurdo. Você não acha? Eu acho isso um absurdo. E honestamente, eu acho que essa foi a parte mais importante do segundo livro, porque quando a gente olha para o que está acontecendo hoje em dia e a gente coloca nessa fala, é assustador. Eu não preciso nem levantar dados aqui para demonstrar para vocês essa problemática. Simplesmente abra o seu celular, abra o TikTok e pesquise vídeos tipo skincare routine, rotina de skincare. A quantidade de meninas com menos de 10 anos de idade que vão aparecer colocando ácido hialurônico na cara delas, retinol, entre outros produtos absurdamente nocivos para uma criança no literal, é absurdo. E da onde vem tudo isso? Não é de um desejo de se cuidar, não é de um desejo de estar se sentindo bem com você mesma, mas quando a gente vê isso retratado em garotas tão pequenas assim, é tão nítido que vem de um lugar de se encaixar e se diminuir e eternizar uma juventude que a gente não tem como eternizar. Porque você quer mesmo ser burra pra sempre? Eu vou usar essas palavras rudes, desculpa, mas você realmente quer ser uma pessoa sem consciência, uma pessoa inútil, uma pessoa que obedece e abaixa a cabeça e espera por salvação de um outro? Você entende de onde isso está vindo? Porque é um absurdo isso, e isso também acaba entrando em outro ponto do livro para mim, que é da questão do casamento da mulher e como nós somos colocadas nesse ponto onde nosso único dever de vida é amar e entregar ao outro. Nosso único dever de vida é ser mãe, não só de nossos filhos, mas de nossos maridos. Ai, Freud. Como que a gente explica? Juro, eu acho um absurdo a gente tá tendo que ter conversas assim sobre livros tão antigos que eram para ter sido questionamentos que revolucionaram o passado e que instigaram a gente ao progresso, e realmente ter que usar esses livros como uma base para o progresso atual. Porque a gente está vendo cada vez mais um retrocesso e uma onda de pessoas que buscam pela falta do conhecimento e buscam pela falta de evolução da sociedade e a falta de cultura. E isso é um absurdo. O fato de que eu tive que trazer esse livro por causa do momento que a gente tá politicamente no mundo, pra mim já é muito triste, mas é uma chance de chegar aqui e falar: leia, estude, vá atrás, porque ninguém vai atrás de você. E eu acho que vocês já devem ter escutado essa frase em algum lugar por aí, de uma pessoa um tanto famosa, mas o seu marido, um dia você vai poder acordar e ele não vai estar mais do seu lado na sua cama, mas o seu trabalho nunca vai te trair como marido. Então trabalhe, estude,
tenha o seu, ganhe o seu, não dependa de um outro, não seja o outro, não seja o segundo sexo, não seja menos, porque não se nasce mulher, não se nasce inferior, se torna mulher e se torna mais. Eu sei que essa frase talvez alguém tenha tirado de contexto, mas o que eu quero dizer é: não se nasce mulher, torna-se mulher no melhor sentido possível, porque a gente coloca ser mulher como algo frágil e pequeno. E desde quando somos frágeis e pequenas? Porque somos instigadas a termos emoções? Porque somos instigadas a ter sensibilidade? E isso nos faz menos? Quando, se você reparar, todos os caos que foram, se você reparar todos os momentos de rupturas, todos os momentos onde arrancaram de nós tudo aquilo que as pessoas buscam por, que é a beleza e conservar a glória de todos os artefatos e todas as construções, quem fez isso não foram as mulheres. E isso é muito curioso, porque a gente acaba entrando num assunto que claramente podemos jogar muita teoria psicanalítica, que eu poderia citar pelo menos 3 livros de Freud aqui só de começo. A gente pode colocar Totem e Tabu, a gente pode colocar o mal-estar da civilização, a gente pode colocar as teorias de castração, a gente pode colocar tudo, porque é realmente isso. É realmente isso que acontece. E na verdade Simone de Beauvoir conscientemente faz referências a Freud, porque é realmente isso. O problema da polarização vem de um medo de castração, vem de um questionamento de: você vai me tirar do meu trono? Você vai me tirar do meu lugar? Você vai arrancar o meu pênis fora? E é essa questão do ego que foi muito distorcida quando a gente coloca essa fala de que mulheres são egocêntricas, mulheres são narcisistas e só olham para si, quando na verdade a gente vê que é totalmente o oposto, porque a sociedade foi construída de outra forma. Então, colocar um ponto como esse é totalmente se contradizer sobre as suas próprias normas. Entende? E quando a gente retrata isso da forma que ela retratou em Segundo Sexo, faz tanto sentido. E você percebe que as pessoas têm o costume de banir e incentivar o boicote de projetos que estão ali para te instigar a pensar, nunca a diminuir o outro e as ideias alheias, mas sim a instigar você a questionar. E é por isso que é tão perigoso para eles que a gente questione, que a gente estude, que a gente leia, que a gente pense, porque se a gente pensar de verdade e tiver uma forma própria, um questionamento próprio, um desejo próprio, realmente ferrou para eles. Porque como assim temos desejos e necessidades e podemos atingir eles por conta própria? Como assim a gente consegue essas coisas e como assim não precisamos do outro? Girl! E eu acho que é um horror que a gente tá tendo que falar sobre isso agora, porque me remete a momentos hilários da história, hilários digo, tipo, a gente tem que rir porque é um absurdo, o mito do corset. Se eu escutar mais uma pessoa vindo me falar que corsets foram causas de morte, eu vou me tacar desse prédio. Gente, você tem noção que inventaram esse rumor?
só para que as mulheres parassem de ir atrás, de enfatizar a sua silhueta e enfatizar a sua sexualidade. E é claro que a queima de sutiãs, a retirada dos corsês como roupas do dia a dia, foram coisas extremamente necessárias para a evolução social e para a gente chegar onde a gente está hoje. Mas não é porque a gente precisou se romper com o que era e com roupas que eram e modas e jeitos de ser, que aquilo foi a causa da morte de alguém. Pelo amor de Deus! Ninguém usava um corset colado na pele. Elas colocavam quase que... Não era uma camiseta, qual que é o nome? Undergarments, desculpa. Elas colocavam coisa por baixo do corset. Isso é o mais óbvio do óbvio, que todo mundo faz até hoje quando usa corset. Existem sim táticas de lacing, por exemplo, que a pessoa... Tight lacing, não é o nome? Tight lacing, que a pessoa usa o corset pra diminuir um pouco a cintura. Mas não é a mesma coisa. Não são as mesmas coisas. E por que eu dei esse exemplo? Porque as pessoas, elas insistem em falar em como itens que são utilizados como, na verdade, sinônimos da sexualidade feminina, como algo que vai machucar a gente. Eles insistem em falar que vibradores vão fazer mal, em que a sexualidade feminina é perigosíssima. Quando, na verdade, conhecer o seu próprio corpo é uma das coisas mais importantes que você pode fazer pra você e pra sua saúde, inclusive. Então, é um absurdo a gente tá tendo que ter esse discurso e essas conversas nos tempos atuais, quando éramos pra estar tão mais aptos a aceitar a humanidade como humanidade e não como masculino e feminino. Porque, na verdade, o masculino e o feminino são arquétipos inventados pelo sistema que quer fazer o mais e o menos. Não vivemos numa era onde é necessário ter um masculino e o feminino, o positivo e o negativo. Não precisamos disso no momento atual. E muitas pessoas estão surtando por conta disso. E regredindo. E isso é assustador e é nítido o que está acontecendo, mas a gente não tem muito o que fazer. Cada um tem sua jornada com a decaída do trono. Porque a gente trata do trono do bebê, do reizinho, de estar no topo e ser a pessoa mais importante do mundo, como um momento muito canônico, a gente cair desse império e entender que não somos mais que ninguém, porque somos todos carnes e osso e todos vamos morrer e desintegrar e virar comida para verminhos, e isso vai acontecer com todo mundo. Então, quando as pessoas percebem isso, elas surtam. E isso é surreal. E por que você tá trazendo isso, Luísa, num vídeo sobre o segundo sexo? Amor. Amor. Porque é justamente isso que fez este livro ser banido por muito tempo. E agora voltou a ser banido nos Estados Unidos e etc. Não iremos entrar nesse assunto. Esse livro, ele é basicamente um grande questionamento do lugar da sociedade, do masculino e do feminino. E ele te demonstra, justamente com a frase mais famosa dele, do não se nasce mulher, torna-se mulher, que o conceito do lugar do gênero na sociedade é uma pura invenção sistemática, feita para nos repreender e nos manter em cativeiro, basicamente.
E quando eu uso essa palavra forte, e eu uso uma terminologia tão brusca assim, é justamente para chamar a sua atenção. Porque quando eu conto que pessoas estão sendo colocadas em cativeiro por questões de gênero, é porque as pessoas estão sendo reprimidas e repreendidas de uma forma ou de outra. E a forma mais simples de explicar isso é colocar como um cativeiro. E eu não acredito que eu tô tendo que explicar isso, porque eu tenho certeza que vai vir alguém falar sobre isso. Porque toda vez que alguém se coloca contra um posicionamento fixo, contra um posicionamento considerado a norma, vai vir sempre alguém rebater. E eu tenho uma história muito curiosa para falar sobre isso, inclusive, que foi ser uma mulher no meio literário e no meio de tradução, no meio livros acadêmicos em si, é uma coisa muito curiosa. A gente teve um caso recentemente, muito curioso, envolvendo a difamação feminina em grandes nomes da literatura brasileira. Mas, pessoalmente, eu já passei por situações onde eu fui altamente criticada e xingada, ainda quando adolescente, tá bom? Por não gostar e por me opor contra autores masculinos que escreviam de forma tão brusca e nojenta. Não só sobre mulheres, mas sobre tudo em geral. Não é da minha obrigação aceitar o lugar de ser violentada verbalmente. Não é da obrigação de ninguém isso. Aceitar o lugar de ser o outro, o segundo sexo. E é um absurdo o como as mulheres são sempre apedrejadas nisso. Um livro muito interessante pra gente comentar sobre é O Caliban e a Bruxa. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Eu acho que ele foi um dos livros mais fenomenais que eu li na minha vida. Eu até pegaria aqui pra vocês, mas ele está numa pilha muito tenebrosa de livros, bem na minha frente, e ele tá bem no final, tipo, bem no comecinho assim da pilha. Se eu pegar ele, todos os 60 livros em cima dele vão cair. Eu não tô muito afim de restack 60 books. Enfim, este livro, ele conta a visão geopolítica e social da caça às bruxas. Como isso começou e da onde que isso veio. E honestamente, a gente vive os ecos da caça às bruxas até hoje, porque é muito fácil você ver um caso de uma mulher sendo apedrejada, metaforicamente ou literalmente, até a morte, por causa de uma opinião, por causa de rebater alguma violência física ou verbal. É muito comum a gente ver a mulher ser massacrada por ser mulher e por não admitir abaixar a cabeça. E isso é um absurdo que a gente ainda tem que comentar sobre isso. Eu vou falar isso até o final desse vídeo porque não é possível. Não é possível. Se tem alguma coisa que você tem que pegar desse vídeo, é isso. Leiam. Leiam, estudem, analisem, tenham um pensamento crítico, tenham um pensamento próprio. Não vão atrás de opinião alheia pra considerar a sua, porque isso é um fenômeno que tá acontecendo que é assustador, tá bom? É bizarro de assustador. Que é a questão do favoritismo de lados na mídia. O quanto mais viral você é, mais razão você tem, mas no segundo seguinte as pessoas vão virar as costas pra você porque você não é mais o certo, porque aquela pessoa falou aquilo e eu quero o que aquela pessoa diz, porque olha quantas pessoas concordam com isso. Então eu também concordo com aquilo. Com base em que você concorda naquilo? Por que você concorda naquilo e por que aquilo faz sentido pra sua existência? Eu sou a última pessoa que você vai ver questionar a crença alheia, tanto política quanto religiosa. Mas eu vou sim te criticar caso os seus conceitos
venham do conceito alheio e não de você mesmo. E quando eu falo isso, eu digo, se você cria a sua base política e religiosa nos vídeos e no conteúdo que você assiste constantemente para queimar os seus neurônios, por favor, estude um pouquinho mais. E eu falo isso do fundo do meu coração, tá? Vai atrás do que você gosta e do que você não gosta, do que você acredita e do que você não acredita. Tenta entender ambos os lados. Estude. Crie um pensamento crítico. Se tem alguma coisa... Peraí, deixa eu arrumar pra elas ficarem bonitinhas. Que faz a carinha da Simone aqui. Se tem alguma coisa que você pode pegar do segundo sexo, é que você nunca deve se rebaixar a ser violentada emocionalmente, academicamente, fisicamente. Nunca seja menos. Nunca conheça menos porque te falaram que você seria escolhida se você conhecesse menos. Você não vai ser a escolhida, você vai ser muito infeliz se você escolher ser menos, porque ser diminuída ao ponto de quase inexistência é desesperador. E eu tenho exemplos muito próximos de mim sobre isso, mas eu não vou expor ninguém aqui, porque não é o meu papel e não é do meu caráter. Mas enfim, eu acho que se tem algo que você possa fazer nesse momento para levantar seus próprios questionamentos críticos sobre o lugar do feminino, o que é o feminino masculino e o porquê que é tão problemática essa polarização que a gente vive, leia. E se você puder e tiver tempo, porque eu sei que é um grande trabalho, leia O Segundo Sexo. Eu acho que é realmente uma das melhores obras sobre o questionamento de gênero e de lugar do gênero na sociedade que a gente tem até hoje. E eu vou levar a Simone de Beauvoir sempre comigo com muito carinho. Eu comecei a ler as questões da Simone de Beauvoir com a biografia sobre ela, que inclusive tá aqui atrás de mim. Mas eu não vou pegar agora pra mostrar pra vocês. Ou eu vou? Não. Ela tá aqui atrás de mim, inclusive. Eu tenho um vídeo no TikTok falando sobre ela, onde realmente você entende quem é a Simone de Beauvoir. Você entende da onde ela vem e por que os seus conceitos realmente não entram no feminismo, mas entram em questões de questionamentos de identidade de gênero. E por que eu falo isso? A Simone de Beauvoir, por quase a sua vida inteira, ela morreu em meados de 80. Ela só foi realmente entrar para estudar sobre o movimento político do feminismo nos anos 70, em meados de 70. Por grande parte da sua vida, quando ela escrevia O Segundo Sexo, quando ela escrevia sobre questões de ser a outra mulher num relacionamento, quando ela escrevia questões sobre a dificuldade que ela encontrava em ser uma mulher com integridade acadêmica, quando ela escrevia sobre suas próprias questões com a problemática da velhice na mulher e os valores que isso causa na sociedade, ela não era feminista. Ela não se envolvia no movimento, pelo contrário, na verdade, ela por muito tempo questionou o movimento e é totalmente compreensível de onde vem esse questionamento, mas você vê que no final de sua vida ela realmente acaba entrando mais a fundo no movimento, e foi aí que realmente o segundo sexo acaba sendo abraçado, porque é também quando, um pouco mais à frente de sua vida, depois do primeiro volume, foram lançados em épocas diferentes, ela acaba lançando o segundo volume por sentir falta de aderir à questão que a gente comentou sobre sexualidade e sobre o lugar emocional, fisiológico da mulher e psicanalítico. Ela debate muito sobre psicanálise e eu particularmente
sou obcecada por psicanálise. Qualquer pessoa que me conhece sabe que eu tô sempre lendo. Eu tô sempre com o seminário do Lacan na mão, eu tô sempre com alguma teoria de Freud, eu tô sempre com Klein, eu tô sempre com Winnicott. Eu tô sempre nessa área. É uma grande parte da minha vida. E claramente era um dos grandes interesses dela também, porque ela constantemente volta e escreve sobre as teorias psicanalíticas, especificamente freudianas. E quando a gente volta e vê a Simone de Beauvoir como pessoa, é muito mais fácil entrar nos trabalhos dela. Eu acho que isso é uma coisa que eu posso falar pra vocês. Caso vocês queiram entrar mais a fundo em textos acadêmicos, vão sempre atrás da bibliografia. Primeiro, biografia. Vão sempre atrás da biografia primeiro, porque você consegue criar esse senso de afeto humano com humano, sabe? E não fica tão assustador. Parece que é só uma grande conversa que tá rolando dentro da sua cabeça. E foi muito bom, na verdade, ter feito dessa forma, pra mim, pelo menos, a minha experiência com Simone de Beauvoir. Porque eu consegui criar uma empatia muito grande com ela. Tem momentos na biografia dela que ela conta sobre ser uma menina e se ver nas personagens da Louisa May Alcott, que é a que escreveu Mulherzinhas, e como ela se via na Jo March. E no momento que eu li isso, eu pulei, eu fiquei tipo, eu também me via na Jo March. Crescendo, eu sempre me vi tanto naquela garota, no melhor e no pior dela. E é tão bom a gente pegar mulheres que são consideradas geniais e verem que elas se entendem nas mesmas coisas que a gente se entende. É tão bom a gente pegar figuras tão icônicas assim e ver que elas eram humanas, assim como nós. Porque a gente tem essa cultura, nem cultura, essa mania. A gente tem essa mania de que somos menos e que temos menos objetos e conhecimento palpável, quando não é verdade. Não é verdade e é um absurdo que a gente acha que isso é verdade. Nossa, eu acho que a gente pode fazer uma contagem. Quantas vezes a Luísa falou absurdo nesse vídeo vai ser a quantidade de shots que a gente vai ter que tomar no próximo. Mentira, não façam isso. Enfim, ter lido O Segundo Sexo foi uma aventura excepcional. Ler Simone de Beauvoir é sempre um grande prazer. É sempre extraordinário poder reencontrar textos de mulheres geniais. E é sempre bom relembrar que não existe tal coisa como um gênero inferior ou um sexo inferior. Não existe tal coisa como aquele que deveria servir e o que é servido. Não existe este tipo de posicionamento na humanidade. Existe talvez numa sociedade inventada pelo homem para o homem, mas entre os humanos não existe uma diferença e nós não somos menos e ninguém nunca vai ser menos que ninguém por causa de questões fisiológicas. Yay! Desculpa, eu fico um pouco nervosa trazendo esses tipos de assuntos à tona, justamente porque toda vez que eu já tentei me abrir ou falar opiniões próprias, até sobre a minha própria vida, na internet ou com pessoas, causaram situações um pouco caóticas na minha vida. Mas o que eu tenho a perder com isso? Absolutamente nada. O máximo que vai acontecer é a Lulu não vai mais aparecer tão frequentemente. Mentira, eu não vou parar de fazer vídeos e, na verdade, eu pretendo fazer muitos outros vídeos desse formato de conversa entre a review do livro e pensamentos próprios que aconteceram durante a leitura do livro. E é isso. Caso vocês se perguntem, depois de toda essa aventura comigo, nossa, Lulu, você recomenda ler O Segundo Sexo? Sim, absolutamente sim. Sim, por favor. Oh.
Desculpa, DH. Se tem alguma coisa que você deve confiar em mim, é sobre livros. E é justamente por isso que eu comecei a fazer vídeos na internet, é porque eu estava cansada de ver pessoas me recomendando livros que eu achava uma bosta. Então eu estou aqui para falar com todo o meu coração honesto e puro e sem cortes e sem nenhuma empresa me pagando para falar se esse livro é bom ou não. Esse livro, no caso, é fabuloso. No literal, ele é fabuloso. Se você gosta de uma literatura acadêmica, você vai pirar nisso aqui. Se você não tiver lido ainda, você vai pirar. Ai, Lulu, e como eu sei que você é uma boa fonte pra isso? Eu não sei se isso vai te ajudar muito, mas todos os livros que eu leio ou são desse naipe e normalmente clássicos modernistas, etc. Eu sou bem dessa área de livros chatonildos. Eu amo livros chatonildos, eu sou uma grande chata. Se eu não fosse chata, eu seria insuportável. Eu adoro essa frase. Eu leio cerca de 60 livros por ano, ou entre 60 e 70 livros por ano. Se tem alguma coisa que eu faço na vida é ler, então eu sei reconhecer um bom livro. E esse livro, ele é fabuloso. E vocês merecem leituras fabulosas e que explodam sua mente. Então, caso você queira entrar numa aventura filosófica e política, leia Simone de Beauvoir. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje e eu prometo que eu vou tentar voltar mais vezes, frequentemente pra cá. Eu tenho um pouco de vergonha de gravar vídeos, mas eu juro que eu gosto muito de fazer isso e eu adoro interagir com vocês sobre meus vídeos. Caso você tenha interesse, meu nome é Luísa, aqui vão estar minhas outras redes sociais, onde eu normalmente coloco mais os meus textos, tanto prosa quanto poesia, e eu vou anunciar aqui agora que eu estou no processo de edição do meu primeiro livro, que vai ser publicado de forma independente em e-book. Eu vou publicar para Kindles. É uma grande novela, o porquê que eu não vou publicar físico. Mas é isso. Se você gosta da forma que eu falo e se você gosta dos textos que eu acabo postando em outras redes sociais, eu acho que talvez você gostaria do meu livro. E é isso. Eu espero de coração que vocês tenham uma ótima tarde, uma ótima manhã, fim de noite. Agora tá bem de noite, na verdade, hoje. E eu espero que vocês consigam ter tirado algum proveito desse vídeo, mesmo se for pra ficar inconformado com o que eu disse e escrever um texto gigante me falando o porquê algum outro autor ou filósofo ou político é eterno e a minha existência não é. Eu espero que vocês tenham tirado algum proveito desse vídeo e eu vejo vocês muito em breve, porque eu tenho uma penca de livros para ler e muitas opiniões para dar. Até a próxima. Tchau, tchau. Lulu editora de novo. Lulu editora de novo. Gente, eu sinto muito sobre o áudio. O meu áudio externo deu uma bugada, o arquivo crasher. Enfim, aproveitem os sons ambientes dos belos cachorros e motos de fundo. Gone! Bye, babies! Bye!